Amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma vez, mais uma semana juntos, juntas, celebrando esse momento de reflexão da classe trabalhadora. Então, uma saudação a todos e todas de perto e de longe, da Rede Celebra, gente de fora do nosso país que recebe com a gente essa notícia, partilha com a gente. Lembrando mais uma vez, curtam, compartilhem, divulguem, porque essa TV MTC, essa e tantas outras reflexões fazem parte de uma movimentação de formação do movimento. E aí a gente quer que chegue a mais gente, a mais pessoas, né? A mais trabalhadores e trabalhadoras. Então, uma saudação a vocês nessa sexta semana pascal. Sou Rosenilda Ferreira do Nascimento, sou mãe e avó e professora. Sou Mônica Ferreira do Nascimento, sou mãe e tenho uma criança neurotípica e sou professora. Fazer a leitura da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, 14, versículo 15 a 21. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós, e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. A gente vai fechando o ciclo pascal. Essa é a última semana destas que a gente vai lembrando como primeira, segunda, terceira semana da Páscoa. Na próxima semana a gente já celebra a festa da Ascensão e na semana seguinte a festa de Pentecostes. Logo, essa é a última semana, a sexta semana, o sexto domingo da Páscoa. E está aí fechando esse ciclo para ir identificando os sinais de Páscoa na nossa caminhada, na nossa vida. E é muito interessante que a liturgia, ela chame a gente, nos últimos instantes da Páscoa, chegando perto da festa de Pentecostes, Ascensão e tudo mais, a gente relembrar o testamento de Jesus, relembrar a síntese da sua missão, da sua profecia, né? E aí ela continua aquilo que domingo passado a gente refletia. O mesmo texto, o mesmo discurso de Jesus durante a ceia. E aí eu preciso dizer a mesma coisa que disse a semana passada. É uma ceia de Páscoa, da Páscoa dos judeus, que começa a ter um clima muito difícil, pesado, porque se descobre ali Judas como alguém que se opõe ao projeto. Jesus fala de sua paixão, Jesus fala das dificuldades, e aí depois ele precisa de dar ânimo àqueles que ficaram com medo com aquilo tudo, não é? E por isso ele diz que a casa do Pai tem muitas moradas. A gente conversou sobre isso semana passada. A casa de meu Pai tem muitas moradas. Não é só o templo A ou o templo B. As nossas casas, as nossas comunidades são moradas de Deus. E elas são diversas.
elas são múltiplas, elas não são do jeito que a gente quer apenas, que a nossa igreja quer apenas, que o nosso pastor, que o nosso padre, que a liderança religiosa diz que é. Elas são múltiplas. Aonde há amor, aonde há vivência da solidariedade, aonde há vivência da caridade, aonde há espaço de reza, de celebração coletiva, de fraternidade, de ceia, ali é a morada de Deus. Elas são diversas, elas são múltiplas. Se não fosse assim, o Pai teria nos dito. Então, eh, Jesus nos ajuda a compreender que a lógica de alguns pastores, de algumas lideranças, é a lógica do banditismo, é a lógica do discurso de ódio. A casa do Pai tem muitas moradas e é diversa. Que a gente acolha todo mundo que quer fazer parte dessa morada, ou melhor, todo mundo que quer ser morada. Ora, a quem acha que isso pode ser uma forçação de barra, dizer que a casa de Deus tem muitas moradas, então os LGBTs, as pessoas que pensam diferente da gente, as pessoas que estão em outros caminhos de fé, o nosso povo de terreiro, o povo de Jurema, indígenas, então tudo é morada de Deus. É, todas as pessoas que vivem a comunhão fraterna, o amor, a caridade, a solidariedade, a partilha do pão comum, fazem espaço de comunidade que são moradas de Deus. E para legitimar isso que a gente está dizendo, o, o evangelho deste domingo segue nesse testemunho. E relembro, por que é que no finalzinho da Páscoa, nesse finalzinho que a gente está fechando esse ciclo, há um reforço da liturgia nisso? Porque é importante a gente concluir essa nossa Páscoa lembrando do testemunho de Jesus, lembrando do testamento de Jesus, lembrando do seu mandato, né? Lembrando daquilo que é de fato central para a gente viver a fé como comunidade, como cristão, cristã, como classe trabalhadora. É um grande desafio já, como classe trabalhadora, viver a fé. É um grande desafio viver a fidelidade e a consciência de classe, quanto mais viver a fé. Então, nesse sentido, relembrar esse testemunho, relembrar essa mensagem é central para a gente não se perder. E aí, o texto segue falando de amor. Para aqueles que querem distinguir quem são moradas de Deus ou não, Jesus está propondo o amor, está relembrando que a síntese de sua mensagem é o amor. Se no domingo passado, se na semana passada, a sua primeira frase nos lembrava de ter fé, tendes fé em Deus, tendes fé em mim também, neste domingo, a sua primeira frase é sobre o amor. Aquele que ama, guarda os meus mandamentos. Ora, dos mandamentos no plural, como dizendo assim, o conjunto. A síntese. Qual é a síntese do mandamento de Jesus? Qual é a norma? Qual é a regra? Essa regra divide quem é morada de Deus e quem não é? Essa regra segrega quem é cristão e quem não é? Não. Essa regra, esse mandamento, ele estabelece o amor. Isso é tão forte que Jesus não disse assim. Jesus não usou o verbo obedecer. Jesus usou o verbo guardar. Jesus não disse: quem me ama, obedece o que eu falei. Jesus disse: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Guardar é diferente de obedecer. Porque obedecer ao quem deu a ordem, você cumpre. Nós temos o risco de que você tenha apenas cumprido a ordem, se refletiu sobre ela, se debruçou sobre o gesto que você fez. É uma outra história, é o risco que a gente corre. Quem guarda, preserva, observa. Quem guarda, preserva. Preservar é deixar intacto, é cuidar para que não se mude, é cuidar para que não se desvirtue, é cuidar para que não se deturpe. Então,
Quem me ama, guarda o meu mandamento. Guarda, preserva, deixa do jeito que eu falei, né? Quem ama não manipula a palavra de Jesus. Quem ama, guarda, ou seja, não transforma a palavra de Jesus em discurso para o seu bolso, para o seu sepulcro caiado. Quem ama, guarda o mandamento de Jesus tal como ele é, sem reservas. O mandamento é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ponto. O resto é firula. O resto é invenção. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, mas temos que denunciar o pecado de fulano, ciclano. O resto não tem isso. O resto é firula. Ah, é amai-vos uns aos outros, mas vamos ter cuidado com as pessoas que fazem assim, que vivem daquele jeito. Vamos ter cuidado com quem pensa diferente da gente. Não. O mandamento é: amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou. Quem guarda as minhas palavras, esse sim me ama. Ou seja, é preciso guardar esse mandamento. Esse é o mandamento. Amar uns aos outros como Jesus ama. Guardar é preservar, é deixar intacto. O mandamento é esse. Qualquer frase que vier depois disso é uma manipulação do mandamento de Jesus. Amemo-nos uns aos outros do jeito que Jesus amou. O resto é discurso de ódio, é discurso violento, é discurso que segrega, é discurso que gera discurso de ódio na boca de várias pessoas, é discurso fundamentalista. Quem me ama, guarda, preserva. Não é quem me ama, propaga do jeito que quiser. Por isso é que a casa do Pai tem muitas moradas. Porque é casa de amor, é casa onde a gente se ama, a moda, ao mesmo jeito que Jesus amou. Ora, esse mandamento de amor de Jesus, ele, ele responde aos embates reais da vida, ao concreto da vida. Jesus nos mostra que amar é responder à concretude da vida, é instituir caridade, solidariedade e justiça na vida. É por isso que ele responde a um problema real daquela comunidade. Ele percebe que eles estão com medo. E ele sabe que o caminho de construção desse reino de Deus vai ser um caminho de muita dor, de muito sangue. Então ele, na mesma hora, diz: eu rogo ao Pai que mande a vocês o defensor, o advogado, aquele que está ao lado. Ou seja, para ficar presente na história de vocês. Jesus, mediante o seu espírito, continua presente na história da gente. Às vezes essa certeza, às vezes essa força de vida, essa compreensão da presença de Jesus nos falta. E era importante a gente terminar esse tempo pascal sabendo, identificando aonde é que Jesus, aonde é que o seu espírito de vida e de verdade estão presentes na minha história, mas na história de toda a comunidade com quem eu vivo. Em que momentos, aonde eu percebo a presença de Jesus como defensor, como aquele que confirma a nossa luta, como aquele que caminha com a gente no sindicato, nas pastorais, no partido, nos nossos conselhos de moradores, no nosso trabalho, nas nossas universidades, nas nossas escolas, aonde a gente percebe, como a gente percebe a presença de Jesus na nossa história. Não é uma presença que está fora de nossa história, ou seja, quando eu quero me afastar, quando os grandes problemas da minha história surgem, eu me reservo, eu retiro esses problemas, deixo lá na porta de fora e venho me recolher no meu quarto, ou numa igreja, ou num lugar fechado, para falar com Jesus. E aí Jesus
cuida de mim naquele momento, me retira um pouco dos meus problemas. Não, como é que eu percebo a força de Jesus presente na minha história, dando sentido à minha luta, à minha caminhada, às minhas bandeiras, às minhas pautas para a construção de justiça desse mundo, aonde é que eu sinto a presença do defensor, daquele que caminha com a gente. Percebe que isso é uma virada de mentalidade? Enquanto a gente vive uma série de fundamentalismos, uma série de discursos religiosos que dizem que essa nação é dominada pelo Senhor Jesus, que querem construir uma teocracia, enquanto a gente vê discursos políticos no legislativo sendo dominados por um falso discurso religioso, a gente vive a nossa fé sob outra chave, sob outra forma de pensar. Jesus não domina o nosso país. Jesus não controla, Jesus não comanda o nosso país. Ele dá aos seus irmãos e irmãs a força de vida para a gente construir justiça e reino de Deus aqui. O que a gente entende, o que a gente reconhece é a presença de Jesus no seu espírito defensor, presente na nossa história, presente na nossa caminhada, presente em nossas lutas, presença na luta antirracista, presença na luta contra o machismo, presente na luta contra qualquer tipo de preconceito, presente na luta das comunidades LGBTQIA+, presente na luta contra o racismo religioso, presente na luta por direitos para a classe trabalhadora, presente na luta contra o extermínio da juventude negra, pobre, periférica, presente na luta de todos os trabalhadores e trabalhadoras contra assédio moral. É aí que a gente percebe. Nisso a gente confia. Mais do que confiar, a gente garante que a nossa luta, a gente só tem ânimo, só tem força, porque o Espírito de Deus caminha com a gente, dá coragem a gente. Muitas vezes a gente teve medo de enfrentar, muitas vezes a gente teve medo de sofrer violência física, de sofrer a morte, de sofrer vários tipos de perseguições, e a gente continuou, porque a certeza de Jesus presente na história da gente é algo que nos enche de força. É nisso que a gente confia. E isso é totalmente diferente do discurso fundamentalista que diz que esta nação é cristã e quem não é cristão tem que se render aos cristãos. Isso é diferente de um discurso que bota uma bancada católica conservadora e protestante conservadora para manipular o discurso religioso e deixar passar uma série de fundamentalismos e retirada de direitos, né, na Câmara e nas barganhas políticas que tenta fazer. A gente percebe Jesus, que nos ama, que pede para a gente guardar o seu mandamento de amor, presente na história, mediante o Espírito Santo, que ele roga ao Pai para que continue presente na história da gente, aqui, hoje, no dia a dia de nossa vida. É esse espírito de verdade e de vida que me ajuda a criar os meus filhos, a ajudar a criar um ambiente de paz, de segurança, de fé, de solidariedade na minha família, que me faz ir trabalhar, que me faz dizer não a todo tipo de assédio moral, que me faz juntar com o movimento de trabalhadores cristãos para ter mais consciência de classe e caminhar junto, para estar no sindicato e lutar, para estar no sindicato e sentir que eu sou movido pela solidariedade. E aí, quando um dos companheiros e companheiras precisa de apoio, eu me fazer um dos companheiros que apoia, que defende, que representa junto à empresa.
Então é importante que esse espírito, que a gente sinta a presença desse espírito presente na nossa história. Toda vez que a gente disser que Jesus esteve, está e estará presente na nossa história, e agora ele está presente com seu espírito de verdade, a gente vai estar dizendo para os fundamentalistas religiosos que a gente discorda desse discurso fundamentalista do Deus que está acima de tudo e de todos, que governa, que manda, que destila ódio, que diz quem é seu filho e quem não é, excluindo a partir de nossos desejos e de nossas vontades. Defendendo um Estado laico, defendendo o direito de todos e todas terem essa relação de fé com o sagrado de tantos nomes, a gente diz: o nosso Deus está presente na nossa história, caminha com a gente. Ele não está na boca do discurso da bancada da Bíblia. O que está na boca do discurso da bancada da Bíblia é o fundamentalismo, é a violência, é o ódio, é a profanação do mandamento de Jesus. É a desmoralização do mandamento que Jesus pediu para a gente guardar. Que a gente possa reconhecer essa presença histórica nas nossas lutas. Diante dessas confusões, desses discursos todos que tentam alienar, que tentam manipular a classe trabalhadora, há sempre um companheiro ou uma companheira que pense: será que Deus quer isso da gente mesmo? Será que essa luta tá valendo a pena? Ela vale tanto a pena, que os que não querem o reino de Deus, não querem o reino de justiça, começam a criminalizar de novo as nossas lutas. É criminalização dos sindicatos, criminalização das ONGs, criminalização do movimento sem terra. É sinal de que a gente está num caminho certo. E mais uma vez, o Espírito de Deus não nos abandonará. Porque esse Espírito é Espírito de verdade, ele diz no texto, o Espírito de verdade. E o que é que ele disse a semana passada? Eu sou a verdade. Se o Espírito é de verdade, é da verdade, é o Espírito do próprio Jesus que caminha com a gente. Então vamos reconhecer a presença dele na nossa história, vamos garantir nas nossas lutas, vamos onde a classe trabalhadora não consegue vislumbrar mais nada e de repente a gente é presença que anima, que acolhe, que ajuda, e essas pessoas terminam até dizendo assim: foi Deus quem te mandou aqui. Esse jeito nosso carinhoso de falar as coisas, elas revelam a presença de Deus, a presença do Espírito de Jesus na história. Quando alguém diz: rapaz, a gente estava aperreado aqui querendo sair dessa confusão, foi Deus quem te mandou aqui. Ou então: rapaz, a, a presença de fulano hoje na reunião do conselho de moradores foi coisa de Deus mesmo. Ainda vai ter gente que vai dizer assim: só Deus para te mandar na reunião do sindicato agora. Que coisa bonita. Vamos ser presença de Deus na história. Vamos se perguntar: eu não estou sendo presença de Deus em lugar nenhum. Eu estou só no WhatsApp em casa. Eu não estou me mexendo. Eu não sou presença de Deus. Aonde é que eu estou sendo presença de Deus? E aonde eu quero ser presença de Deus? Eu acho que eu quero ser presença de Deus na pastoral da criança, nas pastorais sociais, na pastoral da saúde, na pastoral carcerária. Quero ser presença de Deus no movimento social. Eu quero ser presença de Deus no movimento negro. Eu quero ser presença de Deus na comunidade de terreiro, para dialogar com as pessoas contra o racismo religioso. Eu quero ser presença de Deus nos grupos de mulheres, no conselho de moradores. Eu quero ser presença de Deus no partido político. Eu quero ser presença de Deus defendendo o Estado laico. Onde é que a gente pode ser presença de Deus? É importante. Mas antes de tudo, é presença de Deus quem guarda o seu mandamento, quem guarda o seu amor. Não é presença de Deus quem manipula o mandamento
Jesus. É presença de Deus quem guarda, ou seja, quem preserva tal como ele é o mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o único critério. Eu concluo desejando muita paz, muita luz, muita força para a gente guardar esse mandamento de amor e para ser presença histórica. Eu queria que a gente ficasse com essa frase essas semanas. Por favor, eu quero ser presença histórica de Deus. Eu quero ser presença histórica de Deus, aonde eu estiver. Que presença histórica eu sou. Seja como um educador, seja como um trabalhador de fábrica, seja como um prestador de serviço, seja como um sindicalista, uma pessoa do conselho de moradores, seja que está nas pastorais, nas várias igrejas, enfim. Aonde é que eu sou presença histórica de Deus? Aonde é que as pessoas vão sentir de um jeito ou de outro, Deus passou por aqui. E Ele está garantindo a nossa vitória e a nossa história. Eu concluo com uma bênção irlandesa, uma bênção do cristianismo, é a nossa oração final, bênção irlandesa. Que o caminho seja brando a teus pés, o vento sopre leve em teus ombros, que o sol brilhe cálido sobre tua face, as chuvas caiam serenas em teus campos, e até que eu de novo te veja, que Deus te guarde na palma de sua mão. Que Deus nos guarde, como a gente guarda o seu mandamento de amor. Um cheiro grande, muita saúde e muita paz. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.